hoje nós vamos falar sobre o tema despertai. Nós estamos em um tempo em que urge a necessidade de despertamento. Nós temos visto as promessas de Deus, as profecias do Senhor se cumprindo fielmente em São João do Ivaí, no Brasil, em todo esse mundo, e nós precisamos despertar. Efésios 5, a partir do versículo 14 até o versículo de número 20, a palavra do Senhor diz assim: por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos um pouquinho. Senhor, mais uma vez recorremos à Tua misericórdia, através da oração. Pedimos que o Senhor, por meio do Deus Espírito Santo, passe em revista agora, em cada coração aqui presente, também na vida daqueles que possam estar acompanhando esse culto, pelas plataformas digitais. Deus, que a Tua palavra fale de uma forma profunda, eficaz, que ela gere em nós despertamento, transformação, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Que nessa noite nós possamos ser chacoalhados, constrangidos, a despertarmos, Pai. Nós precisamos nos atentar para o tempo, as estações, para o momento que nós vivemos. Dias maus, dias perversos, dias onde a iniquidade aumenta, onde o mal tem se proliferado, onde o engano tem sido difundido. Senhor, nós necessitamos que o Teu Santo Espírito nos guie, nos guarde e molde a nossa mente e o nosso coração no formato da Tua palavra. Oramos assim, consagrando esse momento a Ti, no santo e poderoso nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, aqui no capítulo 5, Paulo está tratando lá com os irmãos de Éfeso, e Paulo passou 3 anos naquele lugar, 3 anos de muito trabalho intenso, arregimentando a igreja do Senhor, pregando o evangelho, enfrentando oposição, já que Éfeso era uma cidade muito difícil de se pregar a palavra de Deus, uma cidade onde a idolatria, o paganismo, e coisas semelhantes e piores do que essa aconteciam. Era uma metrópole daquela época, e ele trata aqui no capítulo 5, ele começa falando a respeito do fruto da luz e a obra das trevas, e ele vai dizendo aos irmãos daquela igreja através da sua carta: meus queridos, lembra de onde nós viemos?
Lá no passado nós éramos trevas, nós fazíamos parte do time da escuridão, daqueles que não tinham a luz de Cristo. E o nosso corpo, a nossa mente, enfim, tudo que a gente fazia eram obras das trevas. Mas agora vocês são filhos da luz, o Evangelho foi pregado a vocês, Cristo foi anunciado, vocês foram alcançados pela graça, desceram as águas do batismo, são igreja do Senhor. Então, não se deixe enganar, pelo pecado, fujam do pecado, ele vai trabalhando isso no coração da igreja. Lá no versículo 10 ele diz assim, tratem de descobrir o que é agradável ao Senhor. Em outras versões tratem de discernir, de entender a vontade de Deus para a vida de vocês, porque vocês já não são quem vocês eram antes. O Senhor exige e pede de vocês uma nova vida. E aí nós chegamos aqui, no versículo 14, onde ele usa um ditado popular da época, um provérbio popular que era dito na igreja do Senhor, que era esse, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Em outras palavras, a palavra que, se não me falha a memória, para dormindo aqui é thanatos, esse dormindo aqui, levanta-te dentre os, ou melhor, a palavra mortos aqui é thanatos, tá? Existe outras palavras no grego para outras definições, mas aqui é thanatos, é a questão da morte, daquela pessoa que está morta em suas ações, morta espiritualmente. E ele está dizendo para a igreja, você que está dormindo, levanta-te dentre os mortos, daqueles que estão entre os perdidos, entre os pagãos, entre os incrédulos, e Cristo iluminará vocês. Cristo vai trazer luz à mente de vocês, Ele vai esclarecer vocês. Então essa palavra despertar é muito forte. Por quê? Nós sabemos que a palavra despertar vem do verbo despertar, que é o mesmo que acordar, é o mesmo que sair da inatividade. Quando a gente dorme, a gente não está inativo, a mente continua trabalhando, descansando, a gente sonha, existem alguns movimentos do cérebro ali, o corpo está respirando, o corpo funciona, mas nós estamos inertes, inativos, no que diz respeito a movimento. E aqui a ideia é de movimento. Saiam da inatividade, e se movimentem em direção a Cristo. Essa é a ideia. E o que mais tem nesse mundo são cristãos inativos, que não se movimentam na direção de Jesus. O Espírito Santo tem dito: filha, levante-se para orar, filha, levante-se para analisar a Bíblia, as Escrituras, separe tempo para mim, filho, se santifica. Mas as pessoas estão inertes, elas se movimentam para ganhar dinheiro, elas se movimentam para fazer aquilo que gostam, os seus hobbies, suas programações no que diz respeito a vontades pessoais. Enfim, há muito movimento no mundo, até demais, é por isso que as pessoas estão ficando doentes. É muito movimento para trabalhar, é muito movimento para angariar recursos, é muito movimento para, enfim, para muita coisa. E naquilo que a gente deveria se movimentar, nós muitas vezes estamos inertes. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, citando esse provérbio popular, essa frase popular na época, lembrando os irmãos para sair da inatividade. Deixe a condição de morto espiritual e se levante. Já me lembro aqui de Ezequiel 37, do Vale de Ossos Secos, onde Deus faz uma obra poderosa naquele vale, levanta dali um exército. A ideia ali retratada para o profeta Ezequiel era a morte espiritual do povo de Deus, de Israel. Israel estava morto espiritualmente, era necessário um reavivamento ou um avivamento no meio da nação. E por que nós precisamos despertar? Os dias são maus. Paulo, escrevendo a Timóteo, se eu não me engano no capítulo 3 da primeira carta, ele vai trazer ali uma reflexão muito interessante dos dias atuais. Ele também vai usar esse termo, que os dias são maus e os homens são maus.
amantes de si mesmos, avarentos, são detratores, não cumprem contratos, infiéis na sua palavra. Ele vai citando uma série de atitudes dos homens carnais, né, dos homens de hoje, né, afundados no pecado. Então os dias são maus, e a igreja do Senhor, nós precisamos despertar. Lá no sermão profético, Mateus 24, eu vou pedir para colocar aqui, do versículo 3 ao 8, por gentileza, Mateus 24, vou ler aqui, acompanhem comigo, ó. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, e em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer, e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Meus queridos, o tempo final foi inaugurado em Cristo, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Começa o ministério de Jesus, começa a pregação do Evangelho, o reino de Deus é estabelecido aqui, começou o tempo do fim. Ali começou a contar a ampulheta, a areia começou a escorrer ali. Nós já estamos vivendo os tempos finais, mas existe uma classificação entre o tempo das dores e o agravamento das dores. É como, e aí a comparação aqui é a mulher que está prestes a dar à luz. Então, quando as contrações começarem a aumentar a intensidade e o tempo delas se encurtar, significa que estamos chegando no tempo final, e nós estamos vivendo quase que uma transição já para esse tempo, a chamada grande tribulação. O tempo se aproxima. E aí eu não vou entrar no detalhe, porque aí há correntes de pensamento teológico que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação, outros não. Isso é assunto para EBD. Quer aprender sobre isso, venha para EBD, estude em casa. Temos pastores excelentes aí no YouTube, gente de Deus que pode trazer luz à sua mente. Se quiser conversar comigo em particular, também posso te ajudar. Mas enfim, estamos vivendo dias finais, está aqui. É por isso que é necessário despertar. Tudo que nós lemos aqui, e você pode ler o capítulo todo de Mateus 24 em casa, e você vai ver que isso é uma realidade. Essa profecia, ela tinha um viés duplo. Ela era contemporânea, tudo isso aqui aconteceu 40 anos depois da crucificação de Jesus, no ano 70, o imperador Tito e seu exército destruiu Jerusalém, o templo foi reduzido a pó, as pessoas tiveram que fugir repentinamente. É por isso que Jesus diz: não suba, quem estiver no telhado, não desça, sai correndo. Ai das grávidas naquele dia, ai daquelas que amamentam naquele dia. Jesus estava falando desse dia, em que o exército romano viria matando e destruindo a todos. Por que ai das grávidas? Irmão, fugir em condições normais já não é fácil, imagina fugir de um exército grávida, de 7, 8, 9 meses, amamentando uma criança. Orem para que isso não aconteça no inverno, o inverno lá é rigoroso, e eles deveriam fugir para as montanhas, lugares altos, e foi para onde eles fugiram mesmo. O povo se refugiou lá, e se escondeu lá, e Deus os preservou lá, até que a fúria daquele ataque passasse. Mas também essa profecia tem um viés escatológico, futuro, que vem se cumprindo ao decorrer desses 2000 anos, está se cumprindo no presente momento, e daqui a algum tempo tudo se cumprirá fielmente. É por isso que a igreja do Senhor precisa despertar, para que em meio a tantos ataques ao Evangelho,
Há tanta multiplicação, nós vimos aqui, se disserem para você, eis ali o Cristo está naquele lugar, cuidado. O aumento, irmãos, da apostasia e do engano religioso. Nós estamos vivendo dias difíceis, muitos se dizendo ser o Cristo, ou serem detentores da verdade de Cristo. Alguns ousam anunciar até novas revelações, num passado não muito distante. Muitos disseram ter sido visitados por anjos e pelo próprio Cristo, recebendo então a continuação da nova aliança ou do Novo Testamento. E nós temos aí uma pluralidade de seitas que propagam heresias, mentiras, e que atraem a muitas pessoas incautas, pessoas descuidadas, que estão dormindo no que diz respeito ao conhecimento da palavra. E não pense você, não pense eu, que se nós não descuidarmos, que se nós ficarmos dormindo, vacilantes, nós podemos ser mais um, ou mais uma, arrastado por esse engano que está vindo aí. Não brinque com Satanás, e não brinque com o pecado, não brinque. Pessoas que conheceram a verdade no passado, que ocuparam até postos de pregadores, ministérios, foram engolidos pela mentira, de uma forma muito rápida, porque estavam dormindo, vacilando. E não pense que o engano vai ficar nisso que nós estamos vivendo não, viu? Se eu fosse você, porque eu não posso tomar medidas de cuidado no seu lugar, eu preciso tomar para mim, e se eu fosse você, como diz o ditado, eu colocaria minhas barbas de molho, eu tomaria bastante cuidado, porque se você pensa que o tempo de hoje é mau, que nós chegamos já num patamar de engano que não pode aumentar, se prepara, vai vir coisa muito pior por aí. Lobos em pele de ovelha, com um discurso muito bonito, com atitudes aparentemente nobres, lindas, mas que são enviados de Satanás, para tirar muitos do caminho. Então, se você quer permanecer na presença de Deus, nós como igreja precisamos despertar. Nós temos que despertar por nós, e precisamos despertar para que a gente possa anunciar o Evangelho para aqueles que estão nas trevas. Então, dentro desse tema despertai, a primeira coisa que eu queria compartilhar com a igreja de Jesus hoje é essa aqui, ó. O apóstolo Paulo, dentro desse texto, faz um alerta acerca do tempo e sobre a maneira que nós vivemos. Olha o versículo 15 e 16, presta bastante atenção, coloca atenção nessa leitura. Olha o que Paulo vai dizer: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Ele está escrevendo a uma igreja aqui, a crentes em Jesus, e ele pede para que essa igreja tome cuidado com a forma como estão vivendo, e vivam não como tolos. O que é uma pessoa tola? É uma pessoa descuidada, uma pessoa sem entendimento, mas vivam como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Olha só, não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Muito cuidado com a forma como vocês vivem. Afinal de contas, a forma como cada um de nós tem vivido, tem agradado a Deus? Nós precisamos nos perguntar: será que a minha vida é uma vida agradável a Deus? Porque o apóstolo Paulo diz que todos nós somos sacrifício vivo diante de Deus. Sabe o que é um sacrifício vivo? Lá na antiga aliança, existiam os sacrifícios, o povo sacrificava a Deus, para a remissão de pecados, sacrificava em ação de graças.
um animalzinho ali sem defeito, segundo aquilo que a palavra ensinava. Ele era sacrificado, ele era imolado, o sangue era derramado, a gordura queimada perante o altar, como forma de sacrifício. Então, um sacrifício vivo significa que eu e você temos que ser todos os dias como aquele animal, aquela gordura queimada para glorificar e agradar a Deus. Nós temos que estar queimando, entregues como homens e mulheres que em tudo que fazem glorificam a Deus, e que o cheiro dessa oferta chega como oferta agradável ao Senhor. Então nós precisamos queimar como oferta agradável todos os dias. Então a ideia é essa. Então tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e não vivam como tolos, como gente nécia, sem entendimento, mas como sábios. Meus irmãos, nós precisamos viver com sabedoria, e mais do que isso, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Então a ideia é viver com sabedoria. Eu já preguei aqui em outros momentos, esclarecendo a diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é aquilo que a gente recebe com a vivência, na escola, na faculdade, é a coleção, é o agrupamento de coisas que nós aprendemos. É bom, é necessário, mas sabedoria só tem uma fonte. A sabedoria só é adquirida através de Deus, por meio das Escrituras. Então qual que é a ideia aqui? Vivam como sábios, como pessoas que dão ouvido às Escrituras, e aproveitem bem o tempo. Vocês precisam gerir bem o tempo de vocês, porque os dias são maus. Então olha só, tenham cuidado como vocês vivam com sabedoria, e aproveitem bem o tempo, porque os dias são maus. Como é que nós temos vivido? Não sei, cada um de nós é que tem que responder para si. O que nós temos feito com o nosso tempo? O que eu mais escuto são pessoas dizendo assim: eu não tenho tempo. Eu gostaria de fazer o culto doméstico, mas eu não tenho tempo. Eu gostaria de saber mais da palavra de Deus, mas eu não tenho tempo. Eu gostaria de brincar com os meus filhos, mas eu não tenho tempo. Eu gostaria de ter mais momentos com a minha esposa sós, mas eu não tenho tempo. Eu gostaria de ser um amigo mais presente, mas eu não tenho tempo. E isso é mentira, isso não é real. É mentira nossa. Deus fez com que o dia tivesse 24 horas, e essas 24 horas são suficientes para tudo na nossa vida. O grande problema é que nós somos maus gestores do tempo. Nós administramos mal o tempo. Em um dia nós temos tempo para tudo, e para fazer tudo com excelência e bem feito, mas nós não aproveitamos bem o tempo, porque na verdade nós temos sido tolos em muitas coisas. Nós vivemos uma geração de tolos. Credo, pastor, que palavra pesada. É verdade. Você já parou para pensar os programas que mais fazem sucesso na televisão? Quais são os programas que mais dão ibope na televisão? Já vou citar um aqui para vocês. Não assisto, nunca assisti um episódio inteiro em todos esses anos que ele acontece, não me interessa. E se você assiste, amém, não te condeno, a questão sua, é você e Deus. Eu não estou aqui para julgar ninguém, porque eu também tenho meus erros e as minhas falhas. Big Brother dá pico de audiência na Rede Globo, tanto é que ele está aí há mais de 20 anos. E o que é aquilo se não o retrato da tolice escancarada no nosso país? O programa gira em torno de ofensas, prostituição, imoralidade sexual, facção, inveja, ciúme. Isso vende. É a geração que nós vivemos, é essa. Uma geração de tolos, de gente que gere mau tempo, de gente que põe para dentro de si coisa que não presta, e que vai ao contrário daquilo que o apóstolo Paulo está ensinando. Por que ele escreveu essa carta aqui?
porque com certeza na igreja de Éfeso havia uma parte dessa igreja que estava incorrendo nesse erro, e ele diz: gente, vamos ser sábios, vamos viver o evangelho, vamos aproveitar bem o nosso tempo, os dias são maus. Sabe por quê, meus irmãos? Vai chegar um tempo, preste atenção, eu espero que nós não estejamos mais aqui quando esse dia chegar, mas eu fico imaginando aqueles que não vão subir no arrebatamento, eu fico imaginando aqueles que vão ficar, aqueles que não passarão a eternidade com Deus, mas foram frequentadores de igreja, ou frequentaram em algum momento a igreja, e ouviram palavras como essa a respeito da salvação, a respeito do arrependimento, a respeito da eternidade. Eu fico imaginando o que será dessas pessoas, quando tudo aquilo que elas imaginavam que era lorota, cascata, conversa de pastor, conversa de igreja, se tornar realidade. Eu fico imaginando o que será delas, e a primeira coisa que elas vão sentir é um remorso muito grande, por não terem aproveitado melhor o seu tempo, e por não terem sido sábios ao ponto de ouvir as palavras e praticá-las. Jesus traduz essa dor como choro e ranger de dentes. Você já viu alguém em profunda agonia, tristeza, chorando? A gente vê isso muito em funeral, né? Quando a tampa do caixão vai ser lacrada, é o momento mais doloroso. Eu já vi gente chorar de esmurrar a tampa do caixão e esfregar os dentes um contra o outro. É horrível. Esse vai ser o sentimento. Por isso nós temos que despertar, porque a palavra tem se cumprido fielmente. Nós vimos aqui terremotos, rumores de guerra, reino contra reino, nação contra nação. Tudo isso era realidade nos tempos que Jesus falou e é realidade nos tempos de agora. Estão se intensificando. Mas infelizmente tem muita gente dormindo, como diz a letra do nosso hino nacional, em berço esplêndido, né? Está dormindo. Sempre teve guerra. Quando eu era menino lá em Barbacena, já diziam que esse tal de Jesus ia voltar, já diziam que, já estou com 60, o mundo está igual, desde que o mundo é mundo sempre teve guerra, sempre teve terremoto, né? O Vesúvio lá na Itália, no ano tal, lá matou um monte de gente, entrou em erupção, isso é normal, que nada. A vida é nascer, existir, morrer, servir de adubo para a terra, e assim vai. Pois bem, o tempo vai dizer, o tempo vai provar, e o Senhor, através da sua palavra, julgará a cada um segundo as suas obras. Outra coisa interessante que nos chama a atenção nesse texto, o apóstolo Paulo faz um alerta a buscarmos compreender a vontade do Senhor. Isso aqui é muito importante. Passarinho na leitura inicial do culto, na abertura inicial, testificou esse tópico aqui da palavra, essa divisão. Por que um alerta em buscarmos compreender a vontade do Senhor, né? Porque, irmãos, eu não sei se você sabe, mas se você não sabia, você vai ficar sabendo hoje, que a partir do momento que Cristo nos alcança, nos salva, nos purifica e nós nos tornamos igreja dele, povo dele, a nossa vontade não existe mais, ou pelo menos não deveria mais existir. O apóstolo Paulo diz algo muito interessante e profundo, e não algo só que ele disse, mas que ele viveu. Ele disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que ele quis dizer com isso? O Saulo de Tarso, o Paulo, a partir do momento que teve um encontro com Cristo lá a caminho de Damasco, morreu. Aquele Saulo que respirava ameaças contra a igreja, que queria matar a igreja do Senhor, que era um opositor feroz, e Paulo foi um homem terrível, irmãos. Talvez você não tenha noção. Paulo foi um homem cruel, diabólico, satânico.
Paulo, às vezes você faz a leitura lá, Paulo não só consentiu na prisão, como assistia os crentes serem mortos, mandava eles para a arena, e diz que ele sentia grande prazer em ver os cristãos passar por aquilo. Mas Cristo diz para Ananias: vai lá e ora para ele, porque ele é vaso escolhido para mim, e eu vou ensinar para ele o quão importa que ele sofra por amor do meu nome. E o homem foi um espetáculo de cristão. Ele sofreu todas as agrúrias, todos os sofrimentos, porque ele entendeu que agora já não era mais ele, mas era Cristo que vivia através dele. Então o cristão precisa entender isso. A minha vontade, os meus planos, os meus projetos, aquilo que eu quero ou que eu deixo de querer, já não estão mais no topo da lista, mas é a vontade do Senhor que passa a reinar sobre mim e em mim. E aí vem uma pergunta que todo crente em Jesus precisa se fazer constantemente: você já se perguntou qual é a vontade de Deus para você? Você já se perguntou: Senhor, afinal de contas, qual é a tua vontade para mim? Nós precisamos perguntar: qual é a vontade de Deus para nós? A resposta é uma só: que nós o adoremos em espírito e em verdade, que nós vivamos segundo o seu querer, para a glória dele. Paulo diz também: quer vocês comam, quer vocês bebam, ou quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, vivam para a glória de Deus. Qual é a sua profissão? Pastor, sou açougueiro, sou pedreiro, sou médico, sou diarista, enfim. Qual que é a vontade de Deus para você? Que você viva para a glória dele, que você faça tudo para a glória dele. Sua profissão, seu estado civil, tudo que você é e tudo que você produz tem só um alvo: glorificar a Deus. É para isso que a gente existe, irmãos. É por isso que me entristece muito. Eu não gosto de ficar falando isso, dá a impressão que eu estou falando mal da igreja de Jesus. Não é, longe de mim. Eu não tenho procuração para falar mal e muito menos julgar, mas é uma dó. Eu, como pastor, eu preciso dizer isso. Eu não cito o nome, mas eu tenho muita dó que tem muitas igrejas que poderiam estar usando a tribuna, o púlpito, o espaço, os canais de televisão que alcançam de forma massiva milhares de pessoas, para propagar o evangelho de Jesus, mas estão perdendo tempo para dizer para as pessoas que a vontade de Deus para ela é para que elas fiquem ricas, é para que elas não sofram, é para que elas não venham a aceitar uma enfermidade, porque crente que fica doente é do diabo, não é de Deus, tem demônio. Crente que fica doente não tem fé, ou está em pecado. Ou crente que não prospera, não fica rico, está em pecado. Isso é um desserviço ao evangelho, tudo mentira. Ao invés de estar dizendo lá, anunciando a soberania de Deus, a grandeza de Deus, pregando o evangelho da graça, o arrependimento, a confissão de pecados. É uma dó. Então Paulo faz esse alerta: busquem a vontade do Senhor. Olha o versículo 17, que coisa linda, ó. Por esta razão, não sejam insensatos. O que é alguém insensato? Você pode traduzir como louco. Alguém insensato é uma pessoa louca, sem juízo. Você conhece alguém sem juízo? Eu tenho alguns na minha família. Não tem juízo nenhum. Não vou citar nome porque eles podem estar assistindo, viu? Se a carapuça servir, veste. Tem gente na minha família sem juízo. Não tem juízo nenhum. Praticam coisas, tomam decisões, vivem uma vida louca. Já é pai, já é mãe, já é até avô, mas não tem juízo. Vivem todos os dias com 38 na mão. É como se tivesse um 38 na mão, uma bala no tambor, girando o tambor e fazendo isso aqui, toda manhã, girando o tambor e fazendo isso aqui. É gente sem juízo, louca. Você acha que uma pessoa em perfeito estado vai fazer isso?
Tem gente que brinca com a vida, irmãos. Tem pais de família sem juízo, que brincam com a vida. Tem mulheres casadas sem juízo, que estão brincando com a vida, brincando com as coisas de Deus. Jovens brincando com as coisas de Deus, sem juízo, colocando sua vida em risco, sua eternidade em risco. Por essa razão, não sejam loucos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Eu sou um homem casado, tenho esposa, tenho filhos, ou tenho a minha esposa. Qual é a vontade para mim, de Deus para mim como um homem casado? O que Deus quer de mim como um pai de família, um marido? A Bíblia vai dizer que o marido honre a sua esposa, cuide dela, ame ela como Cristo amou a igreja, zele dela espiritualmente, pastoreie ela, seja presente. A mulher a mesma coisa, os filhos a mesma coisa. Pastor, mas como é que eu compreendo? Qual que é a vontade de Deus? Onde é que eu vou saber qual é a vontade de Deus para mim? Mas só tem um lugar. As Escrituras. Sabe por que tem muita gente sem juízo, muito crente sem juízo? Crente que não sabe a vontade de Deus para ele ou para ela? Mas não vai saber nunca mesmo. Não medita nas Escrituras. Eu já falei isso aqui, volto a repetir, se você gosta ou não, o problema é seu. Eu não estou aqui para falar o que você gosta ou o que você deixa de gostar, eu estou aqui para pregar a verdade. Na minha concepção, crente que não tem o hábito de fazer devocional, de ler as Escrituras, de orar, de ter tempo para Deus, eu não estou dizendo de culto e escola dominical não, para com isso, isso é muito pouco. Você não vai viver com Cristo só nisso aqui, é muito pouco. Crente em Jesus tem que ter devocional. O que é devocional, pastor? Tempo diário com Deus, debruçado nas Escrituras. Pastor, eu não sei ler, tive uma infância pobre, não pude ir à escola. Não é culpa sua, mas também não é desculpa. Você tem um smartphone, você tem telefone, você tem internet na sua casa. Hoje você tem a Bíblia narrada, gravada, para você ouvir, você vai ter comentários, gente falando da palavra de Deus, porque é assim que a gente aprende a vontade de Deus, é assim que a gente vai descobrindo por que Jesus nos salvou, qual é o propósito dele para mim, é assim que nós vamos sendo municiados, abastecidos e despertados para fazer a vontade de Deus. Agora, você não lê as Escrituras, você não tem tempo de oração, você não se santifica, enfim, você não busca os meios da graça para descobrir a vontade de Deus, vai ser louco, sem juízo. Está cheio de crentes sem juízo, louco, maluco, doido, e mais cedo ou mais tarde vai arrumar para a cabeça. Romanos 12:2, faz questão de ler novamente, passarinho já leu, mas vou reforçar. Presta atenção ali, ó. E não vivam conforme os padrões desse mundo. Tanto faz a palavra moldem como conforme, elas têm o mesmo sentido. Conformar e amoldar é tomar forma. Paulo está dizendo isso aqui, ó. Não vivam conforme, ou não tomem a forma dos padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação. Os gregos chamam de metanoia, transformação, renovação da mente, para que possam experimentar, provar, saborear qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, sem viver isso aqui, sem colocar isso aqui em prática, você não vai experimentar, saborear, você não vai sentir o gosto da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Cristão não pode tomar a forma do mundo, o crente não pode se amoldar aos padrões do mundo. Crente que toma a forma do mundo não experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
E é por isso que não cumpre a vontade do Senhor, porque se amoldou, tomou a forma do mundo. Aí os padrões são mundanos. A pessoa não tem desejo, não tem vontade, não busca o querer de Deus. E por último, o apóstolo Paulo nos exorta. O que é exortar? Exortar é chamar do lado, é abraçar e fazer caminhar com você. Então Paulo está nos exortando, ele está nos trazendo do ladinho dele aqui, ó. Ele nos exorta, ó, a nos enchermos do Espírito. Encher-nos do Espírito. Verso 18 ao 20, ó. Presta atenção aqui, ó. Não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. O que é alguém devasso? É alguém amoral, é alguém sujo, perverso, mente, olhos, pensamento, coração, devasso, perverso. Mas deixem-se encher do Espírito, E maiúsculo, aqui está falando do Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo. Olha que coisa linda. Paulo está escrevendo a uma igreja e dizendo assim: meus irmãos, por favor, me escutem, parem de se embriagar com vinho. Aqui o vinho aqui é literal, tá? Estava havendo abuso no consumo de bebida alcoólica nessa igreja, que levava o povo a embriaguez. As pessoas perdiam o senso, perdiam a decência, porque gente que se embriaga perde a decência. É horroroso. Digo eu, não o Senhor. O que eu vou dizer agora, digo eu, não o Senhor. E eu vou morrer dizendo isso, como crente em Jesus. Se eu fosse você, eu abria mão de qualquer quantidade de álcool. Eu sou um defensor, eu sou contra o álcool. Eu sou abstêmio totalmente. O álcool é uma desgraça. O álcool é combustível para uma vida miserável. Não conheço uma pessoa sequer que é dominada pelo álcool e teve uma vida feliz. Além de desgraçar a vida dela, desgraçou a vida dos outros. Por isso que o ideal, meu Deus, no mundo ideal dos crentes, né? Vamos criar um mundo ideal dos crentes, uma utopia. Que bênção seria se o álcool não existisse. Por isso eu disse, digo eu, porque a Bíblia não diz que não pode beber. A Bíblia diz que não, o pecado é se embriagar. Mas aqui, ó, não se embriaguem com o vinho. E nós podemos entender aqui também o vinho, a embriaguez de o vinho, como comportamento mundano também. Então não se embriaguem com vinho, onde há dissolução e contenda, devassidão. Não vão por esse caminho, meus queridos, não vão por aí, não foi para isso que Deus salvou vocês, ó. Mas deixem-se encher do Espírito. Olha que coisa linda. Não existe nada mais lindo do que um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo. Hoje nós aprendemos aqui na EBD os 3 tipos de homens que existem. Existe o homem carnal, que é o homem psicológico, criado em imagem e semelhança de Deus, mas que é dominado pela sua psique, pela sua mente, é guiado pelo seu entendimento. Nós temos o homem carnal, que é um homem que já se encontrou com Cristo, teve um encontro com o Evangelho, mas que por não fazer um devocional, por não crescer na graça, no conhecimento, por não crescer na graça de Deus, permanece carnal. Mesmo salvo, é carnal. Como esses irmãos aqui dessa igreja, carnais. A carne ainda fala mais alto em muitos momentos. E existe o homem espiritual, que é dominado pelo Espírito, que é cheio do Espírito. Como é lindo ver alguém cheio do Espírito. Dos lábios só sai coisa boa,
Por quê? Porque o coração fala daquilo que nós estamos cheios, meus irmãos. Quer saber se você é uma mulher cheia do Espírito Santo? Se você é um homem cheio do Espírito Santo? Qual que é o mecanismo para me descobrir isso? É só você analisar aquilo que sai da sua boca, aquilo que permeia os teus pensamentos. Se na maioria do tempo os teus pensamentos estão em Cristo, em Deus, nas coisas de Deus, você é alguém cheio do Espírito. Se a tua boca transborda a palavra de Deus, gratidão a Deus, palavras amáveis, temperadas com sal, Paulo fala isso, que a minha e a sua palavra sejam temperadas com sal. O que é algo temperado? É algo que está agradável. Paulo nos exorta a nos enchermos do Espírito. E aí como é que a gente é cheio do Espírito? Ele vai dizer aqui, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos, enfim, fazendo de Jesus e fazendo com que Cristo seja o centro da nossa existência e da nossa adoração. É falando do amor dele, é propagando o amor dele, é vivendo a vontade dele para nós. Vamos ficar de pé?